O som agudo do champanhe, sendo servido em taças de cristal, ecoava pelo salão opulento da mansão de Arthur Medeiros. As paredes, adornadas com obras de arte de valor incalculável, pareciam observar em silêncio a elite da cidade, que se reunia em torno da mais nova e espetacular aquisição do anfitrião. Um quadro do mestre renascentista italiano, avaliado em 10 milhões de reais. No centro de tudo, Arthur, um homem cujo terno parecia custar mais do que a vida inteira de muitos, sorria com a arrogância de quem nunca ouviu a palavra não. Perto dali, quase invisível em seu uniforme azul, Helena empurrava seu carrinho de limpeza, o cheiro de cera de polir contrastando com o perfume caro que pairava no ar. Ela trabalhava em silêncio, uma sombra digna em meio ao brilho da riqueza, mas seus olhos, por um breve momento, traíram sua concentração. Eles se fixaram no quadro. E o que ela viu fez seu coração gelar. Um detalhe, um minúsculo e imperceptível detalhe na pincelada do céu. Uma tonalidade de azul que simplesmente não deveria estar ali. Ela tentou ignorar. Era apenas a faxineira. Quem era ela para questionar a autenticidade de uma obra que valia mais do que 10 gerações de sua família poderiam sonhar em ganhar? Mas a verdade, para Helena, era como uma nota musical desafinada em uma sinfonia perfeita, impossível de não ouvir. Discretamente, ela se aproximou de um dos assistentes de Arthur. "Com licença", sussurrou ela. "Acho que há algo de errado com a pintura." O assistente a olhou com desdém, mas antes que pudesse dispensá-la, Arthur, que ouviu o murmúrio, virou-se. Um sorriso de escárnio se espalhou por seu rosto. Ele caminhou lentamente até Helena, o som de seus sapatos italianos ecoando no mármore. Ele pegou uma taça de champanhe da bandeja de um garçom e ergueu-a em uma saudação zombeteira. "Senhoras e senhores", anunciou ele em voz alta, fazendo com que todos se virassem. "Temos uma crítica de arte entre nós. Helena, a nossa dedicada faxineira, parece ter uma opinião sobre o meu Moretti de 10 milhões. O silêncio foi preenchido por risadinhas abafadas. O rosto de Helena queimou de vergonha. Arthur se inclinou, seu tom gotejando desprezo. "Diga-me, Helena, o que uma simples faxineira entende de arte?" A humilhação foi como um tapa. Helena sentiu os olhares de todos perfurando-a, julgando-a por seu uniforme, por suas mãos calejadas, por sua ousadia em ter uma opinião. Ela recuou, balançando a cabeça e murmurando um pedido de desculpas, antes de desaparecer de volta para as sombras, para a sua invisibilidade. Arthur riu, satisfeito com seu pequeno espetáculo de poder, e voltou sua atenção para os convidados, brindando a sua própria genialidade nos negócios. O que ele não sabia era que aquelas palavras, ditas com tanto desdém, seriam a faísca que incendiaria seu mundo. Helena não era apenas uma faxineira. Ela era uma guardiã de segredos, uma especialista caída em desgraça, uma mulher cuja vida havia sido despedaçada, mas cuja mente permanecia uma fortaleza de conhecimento. Anos atrás, Helena era uma das mais promissoras historiadoras de arte de sua geração, uma acadêmica com um futuro brilhante, especializada justamente no Renascimento italiano. Mas uma tragédia familiar a forçou a abandonar a universidade, a vender seus livros e a trocar os arquivos empoeirados das bibliotecas pelo carrinho de limpeza para sustentar sua mãe doente. A paixão, no entanto, nunca morreu. Apenas adormeceu. Enquanto limpava os banheiros luxuosos,
Helena podia ouvir os preparativos para a etapa final do negócio. O renomado crítico de arte, Pierre Laurent, estava a caminho para dar a autenticação final. O prazo estava se esgotando. Arthur assinaria os papéis assim que Laurent desse o seu aval, e o golpe estaria completo. A angústia corroía Helena por dentro. Ela não se importava com Arthur ou seu dinheiro, mas a profanação da arte, a mentira descarada sendo celebrada como verdade, era uma ofensa à memória de tudo o que ela amava e havia perdido. Cada minuto que passava era um passo a mais em direção ao desastre. O problema se agravava. A ameaça crescia. A chegada de Pierre Laurent foi anunciada com pompa. Um homem de aparência distinta, com um ar de autoridade intelectual. Ele examinou a obra com uma lupa, tecendo comentários em francês que só Arthur parecia entender. Helena observava de longe, o coração batendo descompassado. Ela sabia, com uma certeza que arrepiava sua espinha, que Laurent era uma fraude, ou pior, parte da fraude. Então, veio o veredito. C'est magnifique. Un authentique Moretti, sans aucun doute, declarou Laurent com um sorriso. É magnífico. Um autêntico Moretti, sem dúvida alguma. Um aplauso irrompeu no salão. Arthur, com o peito estufado de orgulho, pegou a caneta para assinar o contrato multimilionário. E foi nesse instante que algo dentro de Helena se quebrou. A dignidade que a fazia suportar a humilhação em silêncio era a mesma que agora a impelia a defender a verdade, custasse o que custasse. Ela largou o pano de chão, deu um passo à frente, depois outro. Sua figura simples e uniformizada, atravessando o mar de luxo e poder. Não assine, disse ela, a voz firme, cortando o barulho da celebração. Todos se viraram, chocados. Arthur a fuzilou com o olhar, o rosto vermelho de fúria. O que você pensa que está fazendo? Eu já não a humilhei o suficiente por hoje? Saia daqui! Gritou ele. Mas Helena não se moveu. Ela olhou diretamente para Pierre Laurent. O senhor é uma fraude, disse ela com uma calma assustadora. O que você faria no lugar de Helena? Teria a coragem de falar ou ficaria em silêncio por medo de perder o emprego? Deixe sua opinião nos comentários. Gostaríamos muito de saber o que a sua coragem te mandaria fazer. Um murmúrio de espanto percorreu a sala. Laurent riu, um som seco e desdenhoso. E quem é você para me acusar? Uma especialista em alvejante? Helena ignorou a ofensa e caminhou até a pintura, seus olhos brilhando com uma intensidade que ninguém ali jamais vira. Eu sou a mulher que passou 7 anos da minha vida estudando a técnica de pigmentação de Moretti para minha tese de doutorado, que infelizmente não pude concluir. E eu sei que o azul da Prússia, disse ela, apontando para um ponto específico no manto de uma figura, só foi sintetizado em 1706. Moretti faleceu em 1680. É um anacronismo químico impossível para a época. O silêncio no salão era total. As pessoas olhavam de Helena para o quadro e depois para o crítico, cujo rosto começava a perder a cor. Além disso, continuou Helena, sua voz ganhando força a cada palavra. A técnica de esfumato de Moretti era aplicada da direita para a esquerda, uma peculiaridade devido ao fato de ele ser canhoto. As pinceladas nesta obra são claramente de um destro tentando imitar seu estilo, e a madeira do chassi é de um pinheiro do Novo Mundo,
Moretti nunca teve acesso a esse material. Cada palavra era um golpe de martelo na farsa. A confiança de Arthur desmoronou, substituída por um horror crescente. Ele, o gênio dos negócios, o homem que se orgulhava de seu faro para oportunidades, estava prestes a ser enganado de forma espetacular. E a única pessoa em todo o salão que percebeu a verdade foi a mulher que ele havia ridicularizado publicamente minutos antes. A ironia da situação era esmagadora. Seu dinheiro, seus contatos, seus especialistas contratados a peso de ouro, nada disso valia absolutamente nada diante do conhecimento puro e profundo da faxineira que ele desprezava. Pierre Laurent e os vendedores do quadro, expostos e em pânico, tentaram fugir, mas a segurança já havia sido acionada. A verdade, revelada de forma tão contundente, era inegável. A polícia chegou e a fraude de 10 milhões de reais foi desmantelada ali mesmo, no meio do salão luxuoso, graças à intervenção de Helena. Nos dias que se seguiram, a história se espalhou como fogo. Arthur Medeiros, o magnata arrogante, foi salvo da ruína financeira e de uma humilhação pública sem precedentes por sua faxineira. A vergonha que ele sentiu foi profunda e transformadora. Ele procurou Helena no dia seguinte. Ela estava no mesmo lugar de sempre, limpando o chão que ele pisava. Mas agora, ele a via de forma completamente diferente. Ele não via um uniforme, mas uma mulher de conhecimento extraordinário e dignidade inabalável. Com uma humildade que ele nunca pensou possuir, Arthur pediu perdão. Não foi um pedido de desculpas superficial, mas um reconhecimento sincero de sua própria cegueira e preconceito. Ele ofereceu a ela uma quantia em dinheiro como recompensa, mas Helena recusou. "O que eu quero, senhor Medeiros", disse ela, "é o que me foi tirado há muito tempo, meu lugar no mundo da arte." Arthur entendeu. 6 meses depois, a Galeria de Arte de Arthur Medeiros inaugurou uma nova ala, dedicada à descoberta e validação de obras raras. A curadora-chefe, uma mulher elegante e respeitada, cujo nome era sussurrado com admiração nos círculos de arte, era Helena. Ela não usava mais um uniforme azul, mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma paixão e inteligência. Arthur se tornou seu maior apoiador e, de certa forma, seu aluno. Ele aprendeu com ela não apenas sobre arte, mas sobre o valor das pessoas. A cultura de sua empresa mudou radicalmente. Ele passou a investir em programas de capacitação para todos os seus funcionários, desde o chão de fábrica até a diretoria, garantindo que nenhum talento oculto fosse novamente desperdiçado ou subestimado. Helena, com seu novo cargo e o respeito que conquistou, conseguiu finalmente pagar o melhor tratamento para sua mãe e, mais importante, recuperou a parte de si mesma que pensava ter perdido para sempre. A história deles se tornou uma lenda na cidade, um lembrete poderoso de que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em seu cargo, em seu salário ou nas roupas que veste, mas na riqueza de seu conhecimento e na força de seu caráter. A competência, afinal, não tem etiqueta de preço nem endereço fixo, e muitas vezes a sabedoria mais profunda pode ser encontrada nos lugares mais inesperados, esperando apenas a chance de ser revelada. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar
e de se inscrever no canal. Até a próxima!